Olá, um bom dia recheado de muitos planos e alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso e amável Deus. Ele nos escolheu, Ele é o nosso Deus Pai Criador, nos escolheu antes da fundação do mundo, com planos e projetos direcionados para a nossa identidade, focalizando e sinalizando no nosso destino. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, sou terapeuta cristã, atuo na área de cura e libertação, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Identificar as feridas que nos aconteceram num período em que estávamos vulneráveis e não podíamos nos defender. E agora, sem perceber, vivemos a culpa nas nossas atitudes, a dor, o medo, enfim. O trauma dessas ações estão no nosso comportamento, muitas vezes nas nossas decisões, mas Deus é bom. E se isso acontece com você, busque ajuda, busque a sua liberdade. Se precisar, conte comigo. Deus é maravilhoso e Ele nos ama sempre. E hoje vamos mostrar, através da palavra, que o nosso Deus, Ele não tem plano B. Ele não está tendo que caminhar numa nova direção porque seus planos falharam, ok? Eu vou começar mostrando com alguns detalhes como é para o homem a transição de sair do plano A e entrar no plano B. O plano A é o nosso primeiro desafio ou o nosso primeiro projeto, aquilo que desejamos fazer na nossa jornada aqui nessa terra. Um negócio, uma microempresa, uma oficina, uma lojinha, trabalhar numa empresa com grandes benefícios para a nossa família, ou até mesmo isso, sendo mulher, renunciar a tudo e decidir ser mãe e se dedicar à sua família. Como é difícil quando colocamos nossas expectativas e forças em uma direção e essa direção não atinge os resultados planejados. Então nós vamos chamar esse desafio de plano A. O nosso sonho, aquilo que pleiteamos e planejamos para a nossa vida, como negócios, carreira, enfim, casamento, a nossa primeira visão como projeto de vida. Esse é o nosso primeiro plano, o plano A. Nesse plano inicial, que não deu certo, que às vezes não dá certo, os resultados não chegaram, não foram como nós esperávamos, tantas coisas aconteceram. Algumas que nós não acreditávamos que iria acontecer, outras para as quais nós não estávamos preparados. Enfim, não deu certo. O nosso sonho acabou. E o que fazer? O que fazer nisso? Como voltar a sonhar, a crer? Onde conseguir forças depois de tantas decepções? É aqui que está o nosso grande e maior desafio. Começar de novo. Entrar no novo plano. Ou passar para o plano B. Pois bem, sair do plano A e migrar para o plano B pode ser uma tarefa desafiadora, principalmente quando o primeiro plano era algo que havíamos idealizado e planejado com tanto empenho e desejo no nosso coração. Vamos ver aqui algumas dificuldades comuns que podem surgir ao fazermos essa transição de deixar o plano A ou o primeiro sonho e acreditarmos num outro plano. Sim, migrarmos para o plano B. É natural sentir-nos emocionalmente ligados ao plano inicial, especialmente quando investimos nosso tempo, energia e recursos, quando acreditamos e ainda colocamos todo o nosso empenho nele.
e deixar de lado essa ligação emocional pode ser difícil e provocar sentimentos de decepção, frustração e incertezas. E agora? O que fazer? Porque entrar no plano B geralmente envolve lidar com situações desconhecidas, o que pode gerar medo e insegurança. Daí pensamos, será que vale a pena? A incerteza do resultado, a falta de garantias podem causar ansiedade e resistência à mudança. E isso é natural, porque o plano B pode demandar habilidades, recursos e estratégias diferentes daquelas exigidas no antigo plano. Nós vamos viver uma experiência diferente e identificar e nos adaptar a novos desafios. Podem ser um processo complexo e exigir um novo aprendizado. Meu Deus, será que eu consigo? São essas dúvidas que virão e elas não virão sozinhas, tá? Teremos também a pressão de familiares, amigos, colegas ou da sociedade para nos manter no plano antigo. Isso é outra dificuldade, que é o lidar com expectativas e julgamentos externos que podem adicionar pressão extra à transição do plano A para o plano B. De sair de uma história e entrar em outra, de sair de um contexto e entrar em outro. Essa transição pode abalar a nossa autoconfiança e a nossa autoestima, especialmente se nos sentirmos como se estivéssemos retrocedendo ou falhando ao abandonarmos o plano original. É importante lembrar que mudanças de planos não significam necessariamente fracasso, e sim podem ser aprendizado e crescimento. Algumas vezes sofremos muito porque ficamos presos a situações e condições que parecem ser únicas em nossas vidas. E também colocamos uma responsabilidade do que tem que dar certo em nossa cabeça e assim vamos definhando por pura teimosia, porque tudo ao nosso redor pede mudança e muitas vezes por orgulho puro não conseguimos ver e aceitar o novo e não tem sofrimento ou perda que nos faça mudar de ideia. Misericórdia é do que precisamos quando isso acontecer, pois superar essas dificuldades requer coragem, flexibilidade, resiliência e autoconfiança. E um conselho para cada um de nós é: seja gentil consigo mesmo, busque apoio em Deus, de pessoas de confiança e confie também na sua capacidade de se adaptar e prosperar diante das mudanças de planos, sim, mesmo diante das dificuldades. Lembre-se de que a vida é imprevisível e que é possível encontrar novas oportunidades e caminhos, mesmo quando nos desviamos do plano original. Muitas vezes, o plano A é só um treinamento. Deus conhece você e só Ele pode te capacitar. O plano de Deus só vai acontecer na sua vida quando você deixar o plano velho ir embora, pois a experiência adquirida no plano A, o treinamento, pode ser incrivelmente valioso e útil no curso do novo plano, do plano B. Embora possa ser desafiador lidar com a frustração e a decepção de abandonar um plano anterior, Deus tem um propósito. E é importante reconhecer as lições aprendidas. E também as habilidades adquiridas durante o processo podem e são fundamentais
para o sucesso de atingir o novo alvo. Vamos falar aqui de algumas maneiras pelas quais a experiência aprendida ou adquirida no plano A pode e vai facilitar a sua transição para o plano B. Veja bem, enfrentar a necessidade de abandonar um plano e começar de novo pode proporcionar oportunidades de desenvolver maior resistência e capacidade de adaptação. Lidar com a incerteza, com o desconhecido e a mudança podem fortalecer sua capacidade de confiar em um Deus na recuperação de contratempos e no enfrentamento de novos desafios com coragem e determinação. O processo de abandonar o plano A e iniciar um novo caminho direcionado por um Deus amoroso pode e vai te levar a uma reflexão mais profunda sobre seus objetivos, valores e habilidades. Essa autoavaliação vai ajudá-lo a identificar áreas de interesse, pontos fortes e fraquezas, onde você é melhor e onde você vai precisar de ajuda. Deus vai treinar também a sua humildade. Alegre-se, é tempo de mudanças. Se submeta. Deus quer orientar suas decisões e ações nesse novo plano de forma mais assertiva e alinhada com os seus objetivos. Então, vamos falar mais sobre esse treinamento, que é quando as lições vividas com o plano A podem ser oportunidades e aprendizados valiosos que o ajudarão a evitar erros semelhantes, identificar o que deu errado, o que funcionou e o que poderia ter sido feito de forma diferente, pode direcionar suas escolhas no plano A e aumentar as suas chances de sucesso. E tem mais, ao abandonar um plano que não funcionou como esperado, você pode desenvolver uma mentalidade mais flexível e inovadora. E também estar aberto a novas ideias. As abordagens e soluções podem permitir que você encontre maneiras criativas de superar os desafios e explorar novas oportunidades no plano B. Os contatos e conexões feitos durante a execução do plano antigo ainda podem ser valiosos no curso do plano atual. Há pessoas que foram e continuarão sendo bênção no propósito de Deus para a sua vida. Manter e fortalecer esses relacionamentos podem proporcionar apoio, orientação e colaboração na nova jornada, ajudando a superar obstáculos e a alcançar seus objetivos. Enfim, a experiência adquirida no plano A pode ser uma fonte de aprendizado, crescimento e fortalecimento pessoal que te preparará de maneira única para o sucesso no novo plano. Use as lições aprendidas para enfrentar os novos desafios com confiança e determinação. E esteja aberto a ouvir a palavra de Deus para as novas oportunidades e possibilidades que o aguardam no próximo capítulo de sua jornada. Lembre-se, Deus tem um propósito na sua vida. Tenha consciência sempre de que cada experiência, por mais desafiadora que seja, pode ser uma oportunidade que Deus está usando para o seu crescimento e transformação. Espero que eu tenha apresentado bem o que é o plano A e o porquê precisamos fazer mudança para o plano B quando o plano A falha. Ter coragem para começar tudo de novo quando você viu seus planos irem por água abaixo. Só estando conectado com Deus. Amém? Agora vamos tentar entender o porquê diferente de nós. Deus não tem e nem precisa de plano B. Vamos para a palavra. O nosso texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Também no verso 27, que diz assim: Logo a seguir,
os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Pedro e mais 2 discípulos, depois de tudo isso, voltaram a pescar. Os discípulos se dispersaram, cada um tinha o seu plano individual, seu jeito de pensar e de como as coisas deveriam acontecer, e viram tudo acabar na sexta-feira. Eles, eu acredito que como Pedro, retomaram ou retornaram aos seus trabalhos anteriores, porque nem plano B eles tinham ainda. Eles viram o seu grande líder, Jesus, que ressuscitava mortos, curava leprosos, andava sobre as águas, transformava água em vinho e multiplicava pães e peixes. Com todo esse poder, ir para a morte e morte de cruz. Ele foi envergonhado e crucificado. Este era o seu líder. Este era o líder de cada um deles. E eles tinham um plano de vitória. E assim, como cada um de nós que não conseguimos aos olhos naturais ver ganho no fundo do poço. E então eles viram seus sonhos serem crucificados na sexta-feira. Acabaram os planos, acabaram os projetos, mas com o nosso Deus não houve perda, não houve derrota, houve sim ganho, houve a vitória. E na crucificação, Deus, através da morte do seu único filho, trouxe e ainda traz a vida e vida eterna para todos os que creem em seu nome. E esta vida é a vida que derrotou a morte eterna. Aleluias, glória a Deus por isso. Foi na cruz que aconteceu. O plano eterno de Deus incluiu seu único filho indo para a cruz. Pense sobre isso quando você estiver enfrentando a sua dor, a sua tristeza, a sua perda, enfim, o seu desafio. Faça uma reflexão honesta sobre isto, sobre a disposição de Jesus de fazer a vontade do Pai, mesmo na dor. Ele, Jesus Cristo, sabia que estava vivendo na morte o processo do projeto da vida eterna. Valia a pena. Amém? O texto que eu vejo o plano perfeito de Deus acontecendo, sendo concretizado, está no capítulo 19 do Evangelho de João. No capítulo 19, no verso 8, que diz assim: Pilatos, presta atenção, irmãos, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Amém? Nesse texto nós vemos o poder de Deus em manter o seu grande plano A, o único e poderoso. Ele é quem determina, né? O nosso Deus,
Ele é quem determina o rumo do universo. E não foi diferente com o seu próprio Filho. Não existe doença, dor, tristeza, falta que não estejam no plano de Deus para o seu crescimento. E o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso ele não tem plano B. Nada do que aconteceu estava fora do controle. Entenda bem, não da vontade, mas do controle de Deus. Acredito que a nossa mentalidade é limitada para compreender os planos de Deus, mas sei que Ele tem o plano perfeito. A sua palavra nos convida também a tomar nossa cruz, a entrar na nossa morte, a viver o processo do propósito de Deus em nossas vidas, a ver os nossos planos morrerem. Deus quer nos mostrar a soberania dele sobre todas as coisas. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Deus tem o poder de forjar em nós um grande homem, uma grande mulher que impactem o mundo através das marcas que existem em cada um de nós. E para finalizar, eu quero profetizar esse texto sobre a sua vida. É um texto que está em Gálatas, no capítulo 6, que diz assim: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Lembre-se de que somos únicos, de acordo com as nossas digitais. Serão também as nossas marcas e linguagem de nosso Pai eterno para conosco, então. Lembrando que somos únicos, de acordo com as nossas digitais, e assim a linguagem e as marcas de nosso Deus e Pai para conosco serão únicas. Jogue fora o velho, se precisar, aceite e busque o perdão e viva o novo de Deus. Que Deus continue nos abençoando e até o nosso próximo vídeo. Tchau!